E aí, tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E eu tenho uma pergunta, eu tenho algumas perguntas para você. Você já teve a impressão de estar nadando contra a maré? De que você não faz parte das ondas que a grande maioria surfa numa boa? Você já sentiu como se você não se encaixasse porque você não faz aquilo que os outros fazem? Então, hoje eu estava praticamente sem assunto para esse vídeo, porque eu ainda não tinha pensado em nada, nada tinha vindo ainda para mim, até que eu me deparei com um desenho no Instagram. Era o desenho de um personagem que eu já tinha visto uma porção de vezes, eu nem sabia que personagem era, até que eu descobri que o personagem era de uma série chamada Squid Games, ou como a gente conhece aqui, Round 6 ou Round 6, enfim. Eu ainda não vi essa série, eu não tenho intenção nenhuma de ver, porém eu fui pesquisar para saber sobre o que é isso, né? Porque também eu vi, além desses desenhos que me chamaram a atenção, né? Porque como eu desenho também, então eu vira e mexe, tô vendo o desenho das outras pessoas e eu acho muito legal. Só que essa parte desse desenho específico desse personagem, isso me chamou a atenção, porque eu já estava vendo as thumbs de vídeos, né, no YouTube, que as pessoas falavam sobre esse negócio, né, e eu não sabia o que era. Vou pesquisar para ver o que é. Foi aí que eu fiquei sabendo, então, que se trata de uma série, que é um drama, onde pessoas que estão ali com problemas financeiros acabam aceitando um convite para jogar um tipo de jogo de sobrevivência para tentar ganhar um prêmio aí que seria bastante útil para a vida delas, né? Um prêmio em dinheiro, enfim. Eu vi nas estatísticas que 96% das pessoas que assistiram gostaram desse conteúdo, se identificaram com esse tipo de conteúdo. Ou seja, 96% de uma quantia X de pessoas que a gente não sabe quantas pessoas são, mas 96% dessas pessoas se identificam com esse tipo de drama que a série aborda, ou seja, a falta de dinheiro, as dificuldades para conseguir alguma coisa. Isso eu estou tirando apenas da parte que eu consigo deduzir pelo resumo da série, porque eu não vi. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas a gente vive num mundo rodeado por ondas, né? Esse mundo é cheio de ondas. Inclusive no penúltimo vídeo, eu não me lembro, eu falei sobre as ondas. Essas ondas interagem com a gente e a gente interage com elas. É assim que funciona. Mesmo que a gente não consiga vê-las, elas estão aí. Então o que acontece? A gente tem condições de escolher quando a gente vai se expor a tal frequência, né? Cada onda tem frequência e tal, vocês já sabem disso. Então a gente consegue escolher se a gente vai se expor a tal frequência ou não. Mas uma vez que a gente se expõe, a gente vai ser afetado por essa onda, por essa frequência, enfim. É a mesma situação que acontece quando você recebe um telefonema. Se você conhece a pessoa que está te ligando, você pode saber se é legal ou não falar com essa pessoa. Você tem essa consciência, essa pessoa geralmente me faz bem ou essa pessoa não me faz bem. Então você tem uma escolha, atender o telefone ou não. Enquanto você não atende o telefone, você não está exposto à frequência dessa pessoa. Mas a partir do momento que você atende, aí você já está se expondo e essa pessoa vai interagir com você, a frequência dela vai interagir com a sua. É por esse motivo, por essa interação que a gente tem com as frequências, que a gente precisa também cuidar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, porque essas coisas acabam interferindo no nosso campo de energia, no nosso campo de vibração. E também outra coisa que acontece quando a gente assiste, quando a gente direciona a nossa atenção, quando a gente foca em alguma coisa, principalmente ali quando a gente está assistindo uma série, um filme, muitas vezes a gente acaba envolvido, né? A gente está ali focado, a gente está vivendo com o personagem. O nosso subconsciente fica fácil de ser acessado, ele está ali. Então, muitas mensagens que estão na série que a gente está vendo, no filme que a gente está vendo, em qualquer coisa que a gente esteja consumindo, acaba ficando também no nosso subconsciente. E como vocês já sabem, eu já falei
aquilo que está no subconsciente é reproduzido na nossa realidade, porque o subconsciente ele vai agir, né? A gente pensa com a nossa mente consciente, joga para o subconsciente e o subconsciente vai começar a agir conforme as nossas crenças. Da maneira como eu vejo, essas modinhas que surgem eventualmente, elas são uma maneira de direcionar o pensamento da grande massa para determinada direção. E geralmente isso funciona. Se a gente pegar uma estatística como a que eu falei, de 96% que se identificam com tal coisa, o mundo certamente vai caminhar de acordo com aquilo que as pessoas que sabem, que entendem como ele funciona querem. Certamente as pessoas que fazem essas coisas que a gente consome, que a grande massa consome, elas entendem os símbolos, as mensagens que devem ser passadas para que se mantenha um status que já está, vamos dizer assim, funcionando para elas, ou para que se altere esse status. Inclusive, isso está presente na série. Não da maneira como eu falei, mas se você pensar um pouquinho, você que assistiu, se você pensar sobre, você vai poder entender que na série existia uma regrinha, né? Que as pessoas poderiam parar de jogar esse jogo se a maioria delas quisesse parar de jogar. Enquanto a maioria não quisesse, não se parava. O jogo ia continuar. Isso é uma coisa que de fato acontece na nossa vida, com o nosso mundo, com o nosso universo coletivo. O nosso universo coletivo só muda a partir do momento que a maioria achar que tem que mudar, entender que tem que mudar. O nosso universo particular, como eu já falei em outros vídeos, é o resultado da nossa percepção de mundo, a nossa percepção particular. No entanto, o universo coletivo ele é resultado da percepção de todos os indivíduos deste universo e ela é aquilo que as pessoas entendem. Então, enquanto a maioria continuar vendo o mundo de certa maneira e aceitando ele dessa maneira, ele não muda, ele continua igual. A gente pode observar esse tipo de coisa de uma maneira bem simples numa eleição. Por quê? Tem uma série de candidatos e tal, daí a gente vai e vota, e se a maioria das pessoas votar num determinado candidato, esse candidato é eleito, e não quer dizer de fato que vai gerar mudança. Às vezes isso não acontece, mas a alavanca da mudança ela é acionada a partir desse ato. Como eu estava dizendo, por mais difícil que pareça para algumas pessoas, a gente consegue sim moldar a nossa realidade pessoal, o nosso universo pessoal. Entretanto, o coletivo do nosso universo, aí já tem a ver com todas as pessoas, como eu estava dizendo. E qual é a melhor maneira de você manter as coisas do jeito que estão, se você não quer mudar, do que você trabalhar em cima da percepção de massa? Os caras que sabem, que entendem que as mudanças em nível de mundo só acontecem de acordo com a percepção da grande massa, se eles querem manter ou alterar a percepção coletiva, eles dão um jeitinho de colocar certos conteúdos com certas mensagens à disposição da grande massa. Sobre essa série, essa Round 6, eu estive olhando o vídeo que saiu no canal do Spook Houses. Eu olhei parcialmente, não cheguei a ver tudo. Eu achei interessante o que o Rodrigo falou sobre a série evidenciar a exclusão de mulheres e idosos, por conta de supostas qualidades que estariam sendo valorizadas para jogar melhor esse tal jogo. Só aí a gente consegue entender. Tem gente que ainda quer manter essa exclusão de mulheres como se elas fossem fracas e também dos idosos como se eles já não pudessem contribuir no nível dos jovens. E é por isso que as coisas mudam de forma muito lenta aqui no planeta. É porque a grande maioria que assiste essas séries sequer presta atenção nos detalhes que realmente importam. E não entendem as mensagens que estão disfarçadas ali, ou nem mesmo elas estão disfarçadas, elas estão explícitas, jogadas na cara, mas as pessoas realmente não compreendem, não veem as coisas dessa maneira. Da forma como eu vejo, nós estamos num momento onde imperam as aparências.
a manipulação dos pensamentos de massa e a preguiça de pensar, porque é mais fácil a gente seguir o movimento do que a gente pensar no porquê que todo mundo está indo para o lado que está indo. Só que a gente que tem o privilégio de ver o mundo já com outros olhos, então a gente tem que pensar, a gente precisa pensar. Porque é pensando, é através do pensamento que a gente vai gerar as nossas próprias opiniões, as nossas próprias ideias, o nosso entendimento sobre as coisas. É isso que vai fazer a diferença. É através disso que a nossa consciência pode expandir. Não vamos pensar, então, que não se encaixar no padrão é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, porque se a gente está fora da caixa, significa que a gente consegue ver com uma visão diferente aquilo que está acontecendo dentro da caixa. E aqui eu aproveito para reforçar, então, que a gente precisa cuidar daquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente consome. A gente tem que sempre pensar, será que isso daí vai me agregar alguma coisa? O que será que isso vai gerar para mim? Será que vai fazer bem? Não vai? Então você tem que ponderar sobre aquilo que você vai consumir. Essa é mais uma onda que vai passar. Porque ondas vêm e ondas vão. Os youtubers vão falar sobre isso, porque dá visualização. Os desenhistas vão desenhar os personagens, porque eles vão ganhar like, eles vão ganhar notoriedade por causa disso. E vai ser assim até que a próxima onda chegue. Então haverá um novo personagem e haverão novos vídeos sobre essa nova onda. Isso faz parte de como as coisas estão funcionando no momento. Pelo menos nesses aspectos que eu consegui identificar. Há outros, logicamente, mas os aspectos que eu mais presto atenção, que estão dentro do meu universo, são a parte de desenho e a parte do YouTube, que é o que eu utilizo bastante. Anos atrás, eu costumava dizer para mim mesmo que eu queria ser normal. Isso porque eu considerava que o normal era o quê? Era ter amigos, era se divertir, ter dinheiro e principalmente não pensar. Só que eu já não era desse jeito e eu não poderia ser. Eu via a vida de outra maneira. Via a vida sabendo da sua efemeridade. Questionava porque Deus teria me posto na vida, se eventualmente ela terminaria algum dia. Eu tinha altos diálogos comigo mesmo e as respostas acabaram aparecendo. Hoje, quando eu penso nas coisas, eu acredito que ser diferente é mais uma bênção do que qualquer outra coisa. Pensar diferente da grande maioria acaba sendo uma dádiva. Aliás, pensar, em muitos casos, acaba sendo uma habilidade pouco praticada, porque dá trabalho. Faz nascer as perguntas que muitas vezes não têm respostas fáceis de serem encontradas. Pensar dá início àquela busca incansável por entender como tudo funciona. Então, em nossa essência, somos todos iguais. Temos as mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos medos. Porém, alguns de nós andamos como sonâmbulos, norteados por algo desconhecido, agindo de maneira manipulada por aqueles que entendem como manipular. E assim a vida segue. Todos nós, se ainda não acordamos, iremos um dia acordar, pois tudo acontece no tempo certo. E esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para mais conteúdos como este. Deixe seu like, compartilhe para aumentar o alcance do nosso conteúdo e até o próximo vídeo.